Boa noite. Hoje, hoje no Mister Sou Eu, que era para ter sido o último na outra semana, e devido à situação do futebol, um amigo meu de muitos anos, que foi ex-árbitro, gostou e teve a ideia e já me tinha dito que estava disponível para poder falar sobre o futebol, sobre a arbitragem. É o Pedro Garcia. Espero que seja uma boa conversa. Já não falamos ao vivo há muito tempo. Conheço bastante bem do futebol, mas vamos ouvir a opinião dele. Vou aqui adicioná-lo aqui ao painel e espero que corra tudo bem. Pedro, estás-me a ouvir? Boa noite. Prazer. Prazer o meu, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Espero que estejas bem, tu e os teus. Está tudo bem. E tenho acompanhado também. É muito importante. Vamos falar de futebol, de árbitros. E tenho aqui um caderno cheio de nomes e das neiras que a gente chama aos árbitros. Eu, da minha parte, já te conheço há muitos anos, quero-te pedir desculpas a ti, aos teus colegas, por todos os nomes que eu te chamei nos jogos que arbitraste, meus, e nos jogos que arbitraste sobre o meu Porto. Mas eu vou continuar a ver o futebol, portanto, não posso ser hipócrita, vou ter sempre que dizer alguma coisa. Mas espero, e hoje a gente com a idade vai aprendendo e vou-me conter, e o meu miúdo também joga a bola e às vezes trinco-me todo, e nos jogos dele eu estou calado. Pedro, ser árbitro é difícil? Bem, então vamos começar por aí, a ser árbitro. Eu comecei com bastante novo, portanto, eu tentei o futebol, mas sim muito mal aqui no meu clube onde eu vivo, portanto aqui em Benfica, no Fofó, e o treinador disse, olha, dedica-te à pesca, ou ao xadrez, ou qualquer coisa, mas no futebol tu não percebes. E então eu tirei o curso de árbitro, e com 16 anos, 17, tirei o curso e pronto, e aos 17 anos e qualquer coisa já estava na Brandoa a apitar a primeira maratona. Vocês já jogavam todos juntos e acabou daquela forma como acabou, com uma rodinha muito gira. Portanto, isso é o que é a primeira imagem que fica de ser árbitro. É com 17 anos, acabando de vir de um colégio particular e ser rodeado por uma equipe e levar um tico no rabo. Pronto, o Olhinhos, pronto, já me pedi desculpa e tudo isso. Não, mas ser árbitro agora para... Ser árbitro é uma paixão como o teu Porto, é uma paixão como o Benfica também, mas tudo distinto. O Porto, o Benfica e o Sporting são os grandes, Portugal, mas o árbitro é a nossa missão, é querer ser os melhores e por isso é que nos dedicamos tanto. Claro, o nome diz. Tu disseste isso. Um árbitro pode ser sócio de um clube? Pergunto. O árbitro, na Associação de Futebol de Lisboa, onde eu tirei o meu curso, tu podes ser adepto e sócio. Não podes apitar o clube. A nível distrital. A nível distrital, a associação não te nomeia. Depois, a nível progressivo, vais chegando à federação e depois à liga, no meu caso, que foi, e aí já não há muita volta a dar. Portanto, eu apitei N vezes o Benfica, eles perderam umas, ganharam outras, e os melhores fazem isso. Quando eu digo tu, tenho que falar na tua equipa, ok? Na equipa que era com o Duarte Gomes, certo? Claro. Ou tinhas mais outras equipas? O Duarte, com o Proença, com o Pedro. Okay. Tive muitas, com o João Capela, com o Miguel, com o Helder Malheiro. Tu chegaste a ser internacional ainda, Pedro? Cheguei à FIFA já com 30 e qualquer coisa, já não pensei chegar, já não pensava, portanto cheguei à primeira divisão com 27 anos, tive ali uns aninhos, não consegui, e fui para a equipa do Pedro Proença,
Estive lá 2 anos, foram 2 primeiros lugares dele, que ele realmente era pronto, e está-se a ver, não é? O que é que está. Portanto, Portugal teve sempre presidentes não árbitros da Federação e da Liga, e agora, ultimamente, pronto, estamos a ver este trajeto que o Pedro está a ter, e muito bem. E o Pedro e o Duarte, o próprio Duarte, tem também um trajeto enorme. Quando epá, isto é árbitros e as pessoas têm uma ideia diferente e tu sabes isso, se calhar mais que ninguém. Claro, Mas parece que vamos falar só dos teus erros, mas vou começar agora com uma frase diferente. claro. Uh, qual foi o jogo ou os jogos em que tu te sentiste, ou a tua equipa, sentiu um grande orgulho de ter feito esse trabalho? Se tu te recordas, Olha, porque não é como marcar um recordo, golo, ou é? recordo. Um dos melhores que eu fiz e senti muito orgulhoso nesse jogo foi um Benfica-Porto. Foi o Benfica-Porto que o André Vilas-Boas é campeão na Luz, que se apagam as luzes. Portanto, o Benfica perde, em casa 2-1, e nós fizemos uma pitadela daquelas. Nós fizemos uma arbitragem mesmo consciência. Portanto, aquilo começou com o Roberto a me fazer um autogolo, um passo do Guarim, sozinho da área, com a bola, mete dentro da baliza, e é 1-0 para o Porto. A seguir, o Otamendi deita a mão assim por cima do Jara, e ele quer ir, e ele agarra, e eu digo no sistema áudio, digo Duarte, penalti, e ele diz, não me parece, eu disse, vou levantar a bandeira, e ele, não, porque o penalti, veio o Saviola e faz um igual, e a seguir o Hulk vai isolado para a baliza, veio o Roberto, vira tudo, e pronto, penalti, e, e 2-1 para o Porto, campeão nacional, na Luz, e eu estava a tomar já banho, e a Luz de repente, pumba, olha, acabou-se a luz de água, e tudo isso, ui, não pagaram, não, afinal não, estavam a fazer isso ao Porto. Vocês são como nós, quando jogamos bem, vocês entre vocês falam desses momentos. Pá, fizemos uma Falamos grande muito. arbitragem neste jogo, pá, não merecíamos ser assobiados, porque as pessoas, no Não é fundo, bem assim, vocês é não têm mesmo, família. temos, Epá, não é, e é preciso. Como é que vocês fazem também? Foi temos duas que, temos que perguntas estar aqui um numa. bocado blindados, mas Sim, sim. já no meu tempo era muito difícil. Eu fui, eu fiz um Porto Marítimo em que aquilo ficou 2 igual, ou 1 igual, ou 0-0, 1 igual, um empate no Dragão, e aquilo, o Porto, quando não passava um Natal ou um Ano Novo em primeiro lugar, o campeonato não ganhava o campeonato. E então tinham esse trauma. E então apartaram-nos mesmo, e apartaram-nos mesmo a sério. Eles deram um tareião no meu motorista, cá embaixo nas garagens do Futebol Clube Porto, levaram-me lá para baixo. Ele estava no camarote presencial e estava a dizer, não estava ali caladinho, que é o lugar dele, com a credencial de motorista dos árbitros, e o Antero passou e disse: O que é isto? O que é que está aqui a fazer? Já daqui para fora. Levaram-me lá para baixo, para as catacumbas, deram-me um cheiro de porrada, que quando cheguei ao carro com a mala, estava o rapaz todo inchado e todo cheio de sangue. Eu disse: Ui, então, o que é que foi isso aqui? Ah, foram aqueles. Oh, pronto. Vai dar mal. Fui lá ter com eles e disse: Então, vá. E eles disseram: Olha, Pedro Garcia, tem cuidado, que não queres ter os teus filhinhos com as pernas partidas, pois não? Pronto, olha, que lindo. Pronto, pronto. Há Pronto. muitas mensagens dessas para os árbitros. Há muitas, infelizmente há. E temos agora o Tiago Martins, que tem sido, e a mulher e a filha, que foram ameaçados. Eu sei de um caso, o Jorge Sousa, que uma vez ia para o jogo e alguém ligou-lhe e disse-lhe: Olha, a tua filha está vestida assim assado e assim assado está aqui neste sítio. Portanto, é melhor faças um bom trabalho ou então nunca mais a vês. Pá, e o rapaz já não conseguiu arbitrar. Hã? É chato, isto não é normal, cara. É chato, isto é muito chato. É ter acesso a telemóveis, números de telemóveis, ter acesso onde é que os filhos estão, onde é que não estão, percebes? Ó Pedro, Isto não é então, muito fácil, não. quando vocês, é claro que a família é muito importante, vocês quando estão nesses jogos, vocês podem se, por exemplo, estás num jogo, sabes que isso pode acontecer com a tua família, ah, não essa pressão não te faz poder errar mais? Pergunto. Errar Não, não, porque não, temos que apitar não. ao segundo ou Não, ao não. Ó milésimo de Paulo, segundo, não então é? aí íamos embora, desistíamos da arbitragem. Muitos, houve aí um árbitro a nível internacional que foi tão ameaçado, um do top máximo da FIFA, e ele desistiu da arbitragem. Um máximo. Ameaçaram na família de uma forma que ele sentiu-se, eu já não estou aqui a fazer nada, e foi-se embora da arbitragem. Portanto, com 40 e poucos anos, desistiu da arbitragem, um de Champions League mesmo, top, e veio-se embora. Não aguentou. Hoje em Olha, dia, o Luís Godinho e outros árbitros andaram com o Porto, por exemplo, com o Porto, quando foi a situação do Brahim e do outro jogador, do Danilo, avançado, do Danilo, quando ele expulsa aqueles dois em Moreira, ele é ameaçado de uma forma que tem que andar para todo o lado com polícia judiciária.
Hã? Para todo lado, eu estou-te a dizer, para todos os lados, Paulo. Para Mas eu todos, vou-te fazer uma restaurantes, pergunta. almoços. Isto não é Diz, futebol, mano. Isto não é futebol. Havia de haver essa necessidade, pergunto. Será que as pessoas não conseguem dividir? isto é como tudo, Vocês Paulo. quando Isto, entram mas em é em todo lado. campo, Eu estou aqui a vocês falar, não estou deviam aqui ser a fingir aplaudidos só. também? Eu estou aqui só a tocar no Porto, mas isto é igual no Benfica e no Sporting, os Não, três sim, grandes, não. infelizmente. Não, Pedro, Isto é isso para mim igualzinho, os não três conta. grandes. Sim, sim, Ah, sim, 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 sim. ah, Vocês não acham que quando acaba um jogo, porque vocês têm que apitar ao segundo, agora a gente já vai falar no VAR. claro, Vocês não acham que também deviam ser. Pá, quer dizer, eu a falar que não posso ser claro, hipócrita, né? claro, claro. Mas vocês também não deviam ser aplaudidos porque quando fazem bem boas arbitragens, Pois, vocês não deviam falar à comunicação social como aos jogadores que marcam golos. a FIFA não nos permite ter declarações fora do que é, porque não permite que um árbitro explique. É como nós tínhamos o Pedro Henriques, que era tenente-coronel do Exército, hã? E as altas chefias do Exército lidavam muito mal com ele ser ofendido. Estás a ver? Um tenente-coronel na tropa, aquilo é quase Deus. Hã? E ser ofendido, aquilo caía-lhes muito mal, muito mal. E ele quase que se teve que reformar antecipadamente para conseguir ir até ao fim da carreira dele. Olha, Diz-me. hum, eu agora vou falar um jogo ou uma situação que correu mal, porque eu acho que é mais fácil correr mal do que correr bem. Hum, Porque eu e a minha mãe às vezes temos. Só para dizer este comparativo, e tu também sabes, eu e a minha mãe às vezes temos opiniões diferentes e é a minha mãe, né? Claro. Ah, ah, Quando correu mal, vocês também falavam sobre isso. Vocês tentavam verificar os erros, vocês viam os jogos depois de. Reviam Claro. os jogos depois de jogar. E Sim, sim, algum nós. jogo que te tenha. Epá, falhei mesmo neste Olha, jogo e eu deu. tenho aqui um jogo que me relembro sempre. Eu tive 15 anos na primeira divisão e por acaso, se calhar a experiência que tive trouxe toda da brandoa, hã? De tudo, da minha experiência como miúdo, trouxe-me uma forma natural de saber arbitrar ou assistir, que eu fui árbitro assistente ou fiscal de linha antigo, e aquilo era uma coisa muito natural. Daí a minha progressão ter feito não foi tanto mas foi pelos meus êxitos. E então, os jogos terem corrido bem. E então tenho 2 ou 3 jogos só negativos a nível da minha carreira de 15 anos de Primeira Liga, que eu estou-me a lembrar um Braga e Guimarães, aquilo é quase como os Hamas e os outros, é? Aquilo, no aquecimento já estão a lançar tochas de um lado para o outro, Paulo, tochas e very lights de um lado para o outro, no aquecimento, é? Braga e Guimarães. E então, aquilo com uma rivalidade enorme, e aqui o jogo começa, e a bola vai em ataque pelo Braga, acho que é o Mossoró, uma coisa assim parecida, vai, penalti para o Braga. O Duarte não marca, a bola vem para o meu lado e é gol do Guimarães em fora de jogo. Porquê? Porque o guarda-redes adianta-se e deixa de ser o último, passa a ser o penúltimo e eu tirei o azimuth errado e deixei passar aqui o gol em fora de jogo do Guimarães, do Vitória, em Braga. Portanto, era penalti lá em baixo, não foi assinalado, e veio para cima e foi gol em fora de jogo. Agora imagina, né? Portanto, foi quase invasão de campo, né? Choveu-me tudo o que possas imaginar e mais nada. E pronto, tive uma nota negativa, Sim, e essa não é deve a ser maior fácil. recordação negativa. Quando cheguei à cabine estava desolado, completamente desolado. Aliás, o quarto árbitro era o Alder Malheiro que me diz que pá, Pedro e tal, como é que vais lidar com isto? Isso é pá, pronto, olha, aconteceu, não estou habituado a acontecer, mas aconteceu. Agora já não há Tu, nada. Parei 2 semanas tu, e continuei. Diz-me. tu mudavas nessa altura, por exemplo, no jogo a seguir, depois desse erro, tu estudavas mais. Não, a pergunta é ao contrário. Vocês estudam os jogadores antes dos jogos? Há uma. Claro, Estudam este é manhoso deste, este é manhoso naquilo. Vocês fazem esse trabalho, têm esse fazemos trabalho de assim. casa. Esse trabalho é feito antes dos jogos, fazemos um scouting às duas equipas, cada assistente normalmente faz uma equipa e o árbitro dá a pincelada geral. O quarto árbitro um pouco mais já vai acrescentar. Porquê? Porque a gente já tem que ir preparados para aquilo que vai acontecer. A gente já tem que saber que o 10 faz isto, isto e isto, o 11 daquele lado também faz isto, isto e isto, e temos de estar preparados para aquilo que possa acontecer. O que pode possivelmente acontecer, a gente está preparados para a decisão. Pronto, não estamos preparados para tudo, mas estamos preparadíssimos para isso. Depois do jogo, depois dos êxitos ou dos erros, fazemos então outra reunião em que debatemos, vemos em vídeo
o que é que fizemos bem e mal e decidimos o que é que vamos fazer para melhorar. No meu caso, desse guarda-redes que se adiantou e deixou de ser o último para passar a ser o penúltimo, pronto, tive que trabalhar isso. Tive que trabalhar esse aspecto e sempre focar ali no foco atencional para estar sempre focado no penúltimo defensor. Pedro, agora, achas que achas que o VAR nessa tua altura também te tinha ajudado ou a gente já vai perguntar mais do VAR? Achas que, por exemplo, nesse Pois, lance, estás a falar do Guimarães, era. O podia VAR ter-te tinha-me dado ajudado? uma ajuda excelente, tinha-me anulado o golo e tinha-me então retificado a decisão, porque ia assinalar a pontapé de penalti na outra área. E era Por assim que tinha exemplo, recomeçado o jogo. Era a verdade agora discutível. no lance do Sporting, pá, pronto, temos que falar neste da Pronto. taça. Claro, claro. Quem está, aquilo são 3 árbitros, Então, aquela situação, quem está, toda a gente diz isto, toda a gente deve perguntar isto, mas quem está a ver na televisão não tem. Também acho que tem pressão. Também são árbitros, têm pressão porque não podem falhar, né? Tem que dar. pois. Não é mais fácil ou é menos fácil ter que dizer ou chamar o árbitro e dizer: olha, pá, tens que ver isto porque o Pedro Ainda bem que falhou ali falas, no lance. pois, ainda bem que falas nisto, porque isto vamos começar por um ponto. O VAR apareceu para ajudar o futebol. O futebol. Portanto, o vídeo-árbitro vai sempre chamar o árbitro naquelas 4 situações e que sempre sejam de chavão. Mal haja ali um bocadinho de possibilidade de não ser aquilo que ele viu, já não chama. Portanto, ele só chama de chavão, de carimbo. Portanto, vamos voltar então ao lance do Mateus Pereira. O Mateus Pereira, ele está ali a saltar, ele não tem onde pôr os pés. E ficou essa dúvida no Tiago. Ele acerta no lance do fora de jogo, ele acerta no lance, porque isto tocar na bola não vale tudo, eu não posso tocar na bola e assim matá-lo. Sim, claro, claro. Ele toca na bola, mas aqui espeta-lhe com os pitões pelas canelas adentro, e aquilo é falta. E muito bem, ele acerta nos seus lances. Naquele terceiro, ele fica na dúvida se aquilo é voluntário, ou se é premeditado, ou se ele não tem sido para pôr os pés. Porque um raspão daqueles, porque eu acho que se fosse mesmo ofensivo, mesmo sentido, mesmo de querer, porque o jogo está a acabar, Paulo. O jogo está a acabar e o jogador, se fosse mesmo intencional, já perdi, agora vou matar um. Pronto, e não foi isso que se passou. Percebes? Não foi isso que se passou. E essa dúvida fez com que o Tiago não chamasse o Luís Godinho para validar ou para fazer outra sanção. Quando, esta época, pá, quase todas as épocas têm havido, mas esta época, como é que vês, como é que correu a arbitragem este ano? Este ano, desta época, desde a final da Pronto, taça até ao eu primeiro jogo. eu, eu defendo a arbitragem, Paulo. Eu não defendo os árbitros. Eu defendo a arbitragem. A arbitragem é que é a minha paixão. O facto de decidir e decidir bem, essa é que é a minha paixão. Agora, eu reconheço que esta nova geração de árbitros, e são todos muito meus amigos, e eu peço imensa desculpa, mas não é igual à minha. Não é de noção nenhuma, não é? O Pedro apitou uma final da Champions, apitou uma final do Europeu. O João Pinheiro vai lá como quarto árbitro, pronto, o João, pronto, é bom árbitro, pronto. Mas esta geração está menos do que a minha, conseguida. Portanto, acho um Mas, bocadinho mas, mais. mas achas que E qual é o motivo? acho que estão muito apoiados no VAR. Porque eu, no meu tempo, sem o VAR, eu tinha, para ser o melhor, eu tinha que ver aquilo. Ó Paulo, eu via para os lances, eu olhava para os lances e passado microsegundos, eu pensava, será que é aquilo que se passou? Será que não é? E não, a realidade é que eu tinha visto mesmo aquilo. E a primeira visão é a decisão. Agora, se pôrmos ali a pensar, eu enganava-me. Eu vi colegas meus a voltarem ao sítio onde tiraram a decisão, passados uns segundos, e dizerem, não, isto não é nada. Aquilo, a primeira decisão, a primeira visualização do lance é a realidade. E então, acho que a gente treinava muito mais e fazíamos muito mais e estávamos sem VAR, portanto só dependíamos da equipa de arbitragem, e não estávamos apoiados ali. Aquilo veio ali dar uma grande ajuda, mas é em lances de expulsões, de pontapés penalti, bolas dentro, bola fora, isso que eram coisas. Agora, na essência, no cheiro do futebol, na decisão, aquilo já não tem, eu penso que eles já não têm, esta geração não tem esse. Então, e o que é que tu mudavas?
O que é que eu mudava? Olha, Se eu queria desses, mudar algumas coisas. Se o que fosse é eu que a mandar, se mudavas? fosse eu a mandar, Ou, eu queria. o que é que podia-se mudar O que é que se pode para não mudar, haver Paulo? Olha, não haver estas dúvidas? há uns anos para cá, criaram a profissionalização dos árbitros. Árbitros. Portanto, eu no meu tempo treinava em equipa. Eu treinava todos. O Pedro Proença chegava no princípio da época, dia 1 de julho, e dizia: Este ano vamos fazer 200 e não sei quantos treinos. Eu dizia: Xiça, o que é isto? E fazíamos, hã? Em equipa, todos, sempre juntos, sempre. E aquilo era muito fácil. Ele bastava olhar para mim, ou eu para ele, ou o outro assistente, e aquilo e acertávamos sempre, sempre. E éramos reconhecidos como isso. Hoje em dia, desde a profissionalização, os assistentes treinam à tarde ou à noite e os árbitros treinam de manhã sozinhos. Hã? Eles quase que são os desconhecidos. Eles quase não se conhecem, Paulo. Hã? Os Não são assistentes uma quase equipa. não conhecem. O que tu estás Não, a não querer são, não dizer são. é que não é uma equipa como a vossa antigamente. Quer dizer, não Não, treinam. não, não. Os árbitros Ah, treinam de manhã ok, já profissionais percebi. e os assistentes treinam à tarde como amadores. Mas E então depois queres têm me que dizer que analisar os mesmos lances. os assistentes não são profissionais? Não são, não. Trabalham nas suas companhias de seguro, nas suas contabilidades, nas obras, trabalham nos veterinários, outros médicos, outros enfermeiros, e à tarde têm o seu treininho, como a gente tínhamos, juntos, Sim, sim, mas durante sim. 30 anos, mas juntos. E isso, só aí mudava muita Não coisa. tinha, Mudava não muito. tinha É essa assim que ideia, não funciona. tinha essa ideia. É assim, é. Então, É, infelizmente é. as pessoas que estão no VAR, os árbitros que estão no VAR, Os também. árbitros são aqueles que são árbitros também, muitos deles, que estão em competição com os próprios colegas. Percebes-me, Paulo, onde estou a querer chegar? E, Sim. e por vezes aquilo não funciona. Eu não quero ir por aí, não quero acreditar que o colega mata o outro colega a nível de visualização de lance, mas a realidade é que isso acontece, ouviste? E então havia certos árbitros, e, por exemplo, o Artur Faz Dias, que dizia: epá, nem me chamem, nem me chamem. E o Artur era o top máximo, depois da saída do Pedro e do Duarte e do Algar, o Artur assumiu as rédeas da coisa. Eu sou o máximo, portanto, dizia-lhes: oh, nem me chamem, não me chamem que eu não vou lá. Podem me chamar à vontade que eu não vou, não vou. E era assim que Então, mas funcionava. isso é mesmo não trabalhar em equipa e não é em prol do É, futebol. nada, Isso não tem nada, nada em pronto. prol do futebol, não é? Nada, Isso nada. Mas não é. me chamem, não me chamem, porque eu não vou fazer nada daquilo que vocês vão dizer. Portanto, e Então, então, então achas que agora com a ida do Pedro Proença para a Federação, achas que ele pode manter pode fazer essa ideia que tu estás não a dar, mas achas que és contra? O Pedro é um excelente gestor, é um excelente gestor de tudo. Ele tem não sei quantas empresas e é um homem de sucesso de negócios e todas as empresas que tem e sempre foi reconhecido como tal. Portanto, eu também reconheço isso em tudo, nos treinos, na profissionalização dele profissional. Ele era de Benfica, tinha lá a Águia de Prata, deve estar ainda para receber lá de 25 anos na Luz, porque nunca lá foi buscar, pelo menos que eu saiba, né? E aquilo já deve ir nos 30 ou 40 anos de sócio, né? E nunca foi buscar. Portanto, e ele era de Benfica, e é de Benfica, mas aquilo era igual para o Pedro. O Pedro tanto apitava o Benfica como apitava os outros, era de forma igualzinha. E eu dou 3 ou 4 lances de jogos em que ele, claramente, pronto, uma vez no Porto, o Iebda tocou no Lisandro assim, tocou-lhe assim, e ele piu o penalti. Pronto, olha, tão bom. Bem, mas o que eu te queria Olha, dizer é que o Pedro diz, é, o Pedro é fácil. pode mudar aqui um bocadinho. Ele fez um excelente trabalho na Liga. Agora na Federação, outras obrigações lhe competem. Não no Conselho de Arbitragem, que para isso está lá o Presidente, que era o antigo Presidente da APAF, o Luciano. Portanto, o Luciano que foi indicado como tal. Portanto, quem Qual é a indica opinião que tens sobre o Luciano? Já o agora? Luciano, pronto, foi uma pessoa que veio do outro distrito, Leiria. Não é, sabes que há 3 associações aqui muito fortes: Porto, Lisboa, Porto e Braga. Essas 3 são as mais fortes de Portugal. Só que depois há os outros, né, que também têm pessoas fortes e pessoas que para trabalhar. O antigo presidente o Fontelas Gomes, que era até aí de Alfornelos, o nosso Gomes, foi presidente do Conselho de Arbitragem nos últimos 8 anos. Muito chegado ao Pedro, muito sempre, uma vida inteira chegado ao Pedro, e eu isso lhe tenho a agradecer. Fez bom ou mau trabalho, pronto, também nunca se meteu muito, nunca se mostrou muito, percebes? Nunca defendeu muito os nossos, nem nada de parecido. O Luciano, isto curiosamente, tanto o Fontelas Gomes como o Luciano vêm de ex-presidentes da APAF, que é o nosso sindicato de árbitros, e eles vêm os dois como presidentes de tal. Vamos ver, agora começou, e isto só a talho, o Luciano começa há 2 meses como presidente da arbitragem e leva já com o episódio de Tiago Martins, percebes? Que o Tiago Martins
eu acho que ele não renova com ele para os próximos anos. Pronto, chegou aos 45 anos como árbitro, já não vai renovar com ele nos próximos anos, como renovou, por exemplo, com o Helder Malheiro ou assim. E agora, como vídeo-árbitro, aquilo não deve estar também. E ele era um dos melhores, se não o melhor vídeo-árbitro português. E aquilo não deve estar-lhe a correr muito bem, porque ele estava nomeado até para esta finalíssima deste fim de semana do Aves e ele desnomeou para defendê-lo. E eu acredito que ele tem ali também. Pronto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Tira-me aqui uma dúvida. Diz. Vocês, por exemplo, tu eras de Lisboa, mas estavas dado à Associação de Lisboa ou Eu sou sempre você... da Associação Futebol Lisboa. A nossa associação é onde eu tirei o curso, é a minha associação, Futebol Lisboa. Ah, ok, porque às vezes eu penso, por exemplo, que há árbitros que moram noutro sítio e são numa associação diferente. Ou não Muitos pode acontecer? deles. Depois isto obriga a umas cotas. Cada associação tens que ter X árbitros na federação. E Ah, muitos ok. deles vêm que a cota de Lisboa e Porto está cheia e vão para Bragança, e vão para Ah, ok. Viana, e vão Pronto, para era Porto isso. Alegre, e vão Pronto, para a ok. Guarda. Ok. Ahm, voltando ao presidente da federação, que eu também acho que tem que ter um pulso forte com com todos os clubes, mas a gente já sabe quem é que dá o dinheiro, Pois, né? Mas claro. não achas mesmo que ele é que devia mandar na arbitragem? Ele é que devia dizer, ele é que devia escolher a pessoa para o Conselho de Arbitragem? Ó Paulo, aqui em off que ninguém nos ouve, eu acho que é isso que acontece. Mas é aqui em off. Eu Ok, acho que o Pedro é que manda nisto tudo, a nível federativo, Conselho de Arbitragem. Eu acho que aquela cabeça é que manda em tudo. Mas é aqui em off que ninguém nos ouve. Isto é a minha opinião. Portanto, os outros só dão os rostos, os outros dão os rostos, mas o Pedro é que em off dirige isto tudo. Não esquecer que o Pedro fez, quando chegou à Liga, tinha não sei quantos, 8 milhões ou 5 milhões de passivo, e ele, entretanto, em poucos anos, recupera para ativo e cria e faz agora esta casa da Liga, esta nova sede da Liga, com campos de futebol, com indoors, com tudo, com umas condições. Isto é tudo obra do Pedro. E agora vai para a Federação, pronto, recebe ali um presente do Fernando Gomes, que ninguém sabe onde é que andou o dinheiro da sede, à venda da antiga sede, daí judiciária para ver onde é que andou o dinheiro. 11 milhões não desaparecem assim de um dia para o outro, Paulo. E do, e ele então acho que até foi ele próprio que chamou o judiciário e disse: vamos cá investigar isto tudo, onde é que anda o dinheiro, não é? E pronto. E o próprio Fernando Gomes depois não indica, já sabe como é que é. a Olha, nossa arbitragem é tem assim. futuro. A nossa arbitragem não ter tendo o quarto árbitro a levantar a placa na Liga dos Campeões. Não sei para ti não sei se podes dizer qual é para ti o melhor português atualmente, mas levantar a quarta placa é mérito ou precisamos de mais? A gente não vamos ao Mundial, né? É. Os árbitros não vão ao Sim, não Mundial. vamos, não. O Só Mundial vai, de não, Clubes não vamos. não vão. Não O vamos. que, Olha, o que é que achas mesmo que está a acontecer? eu acho que sinceramente, o Pedro, depois do. A gente sempre tivemos um ou outro árbitro, desde Carlos Valente no México, e depois a seguir o Lucílio no Europeu, e o Olgário no Mundial, em África do Sul, e depois tivemos o Pedro. O Pedro foi só o top disso tudo, porque teve no Europeu, fez a final, tinha feito a final das Champions, e depois foi ao Mundial do Brasil. Foi ao Mundial do Brasil, em que está quase nomeado para a final, só que não temos nós, comparativamente a Itália, né? Sim, sim, Com o tem. Paulina e com esse, todo esse, porque isto depois é tudo uma força por trás Sim, claro. que vai dar ali. E ali o Pedro não teve essa força. O Pedro não teve e não apitou a final do Mundial. E pronto. A seguir ao Pedro, apareceu um Arthur, sim senhor, muito bem, muito conseguido, mas cá dentro era pau para toda a obra, ele tinha que fazer tudo. Assim como o João Pinheiro está a fazer. O João é que faz os derbys todos. Tudo o que é difícil, mete-se lá o João. Só que isto Para ti, depois qual é o cansa, melhor? Já cansa o agora? adepto, cansa os clubes e tudo o resto. E agora, e depois alcançar, vem cá, observadores da UEFA e da FIFA, ver o que eles fazem cá dentro, no nosso campinho, logo mesmo no estádio. E depois, quando veem os nossos jogos, o Benfica Sporting e Sporting Sporting, e todos juntos, aquilo não lhes está a cair muito bem. Aliás, o João está no top máximo mas não me parece tão cedo. Vamos atingir uma fase final do Europeu ou do Mundial. Quanto ao Eh, meu árbitro preferido, há aí muitos, muitos. Temos aí umas promessas, o próprio Miguel Nogueira, que tem formação militar, que eu gosto muito. O Helder Malheiro foi meu colega, sou suspeito porque foi meu chefe de equipa e fez 45 anos agora e vai prolongar.
E pronto. E também o Fábio Veríssimo, embora digam e façam e aconteçam, mas é dos melhores, cá está. Pronto, isto tudo de associações diferentes. Hã? Mas quase todos da mesma Lisboa, zona. quase todos aqui de Lisboa, portanto, Pois eu era, também defendo a minha essa era dama, uma os dúvida que às melhores. vezes me diz que é disto, mas pronto, Não, era não. para isso. Vês tu na arbitragem Sabes que portuguesa? os treinos é. Vês A tu na arbitragem arbitragem portuguesa tens portuguesa, tudo. em mulheres e homens? Tem. Tens trabalhado muito bem na arbitragem portuguesa a nível de tanto feminino como masculino. Vem, eu tenho acompanhado porque, portanto, eu depois da minha carreira de árbitro, dediquei-me ao dirigismo. Ao dirigismo, eu, entretanto, houve um dia Eu já com um ia senhor aí, lá. Diz? eu já ia aí É um senhor. nessa. Eu já ia te Já ias perguntar a sobre seguir? isso. Já, Ah, já. já vai, está bem, Continua, então vá. continua, Não, continua. não, não. Eu acabei o meu trabalho a nível de arbitragem e disse: se calhar vou agora para o observador de árbitros. Para observar os jovens que aparecem por aí e dar-lhes e classificá-los. Entretanto, houve um presidente, um clube que queria matar um árbitro, entrou para um campo adentro para matar um árbitro e levou 2 anos e não sei, 60 mil euros, ou o que é que foi de multa, não sei o quê. E depois, o doutor Luís Duque era diretor desse clube. E então perguntou ao Pedro e ao Duarte, disseram, tem lá isto assim, estou ali, tenho um presidente, vai matar um, vocês não têm um ex... E pronto, indicaram-me. E então é aí que eu entro no Desportivo das Aves, há 10 anos atrás, ou há 11 anos atrás, e pronto, e a partir daí fiz o meu trabalho, que era como dirigente de clubes, que já se foram uns 14 ou 15, aliás, eu este ano faço a minha 13ª subida de divisão, esta época, e o que é que eu faço? Eu visualizo os árbitros, classifico-os e recolho informações de um lado e do outro, e daí posso-te responder que temos futuro na arbitragem. Vão emergir Então, aí excelentes eh, referências. antes de falar do Aves, ahm, Hum. tu, os colegas que fazem o que tu fazes é que dão a nota, como é que dão a nota para o conselho para ver qual Não, é como não. é que sobem os árbitros ou não? Não é assim? Sim, isso não, não, eu faço agora para os clubes. Portanto, eu Ok. indico agora aos clubes com quem trabalho qual é a postura deste árbitro, se ele é muito rigoroso, se não é, se deixa jogar, se não deixa, portanto, esse tipo de. Por isso é que eu tenho que saber quem são os futuros árbitros, né? Agora, os observadores que existem, portanto, classificam os árbitros em campo e dão-lhes os toques e não toques, né? Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo agora o, o árbitro que assinala a grande penalidade, portanto, o António Nobre, do Benfica, da cabeça do Otamendi, decisão do Conselho de Arbitragem, não é para marcar pontapé de penalti. Mas se marcou, o vídeo-árbitro não devia ter sido metido. Porque não é, como disse no início, não é de carimbo, não é de chavão, não é uma coisa clara. Portanto, não se devia ter metido. Porque o Luís, quando o chama, o Godinho, o vídeo-árbitro, chama para ele mudar a decisão. E ele não muda. Não, isto é penal. Pronto. Mais ou menos como o Artur Faz fazia. E muitos. E então, isso é que não pode acontecer. Se ele marcou assim e tem essa dúvida, esse árbitro, o que eu queria dizer é que esse árbitro vai levar uma negativa, uma nota negativa. Portanto, o Sr. António Nobre vai levar uma nota negativa por ter errado a decisão. A decisão era que não era penalti. Mas se ele assinalou, o vídeo-árbitro nunca o podia ter chamado. Pronto, e essas notas de visualizações nos jogos vão fazer uma classificação que vai dar o feedback para o primeiro, segundo e terceiro e quem desce. Há quantas divisões de árbitros, Pedro? São, então, C1, são os da primeira divisão, C2, são os da segunda, C2 que faz segunda e terceira, os C1s fazem primeira e segunda, e depois os C3 que fazem campeonato nacional e a terceira, e os C4 que já estão no distrital e que devem estar quase a subir ali. São umas quantas. São 4 assim. Quem arbitra a primeira a divisão e a segunda não arbitra a É. terceira? Não, senhor. Não, senhor. Ok. Não. Isso, e nem todos os árbitros de C2 apitam na primeira. Só os C1. Portanto, os C1, os primeiro ano, depois aquilo, tu sobes, mas não apitas logo primeira. Aquilo, apitas, mas é só um Aroca Estrela, um Aves Boa Vista, hein? Jogos portanto, que não seja ali um nacional, blá, estás a ver? Não te apitam, claro, não vais logo para os Bragas e Guimarães e Benficas e Sporting. Portanto, e então faz alguns da segunda liga do top, mas
não apitas os grandes de Portugal, da primeira divisão. Tu como árbitro ou como ex-árbitro e também tinhas, só é um suponhamos, Diz. se fosse uma liga que gostasse de arbitrar, Primeira Liga, Liga Espanhola, Liga Italiana, Liga Francesa, Liga Holandesa, Liga Portuguesa, qual é que escolhias? Para Olha, fazer a tua temporada. mesmo assim, eu ainda apitei muito lá fora, sabes que sendo internacional, ainda fui apitar muito ao Qatar, o campeonato deles, sabes que no Qatar e na Arábia Saudita, os sheiks, lá os reis lá da terra deles, como têm muito, estão chateados e dizem, esta semana quero um árbitro estrangeiro. E então eles contratam os melhores árbitros europeus, hã? Para todos os efeitos somos os melhores do mundo, são os europeus. E então contratam-nos para irmos apitar o campeonato deles, da Arábia Saudita, do Qatar, no meu tempo. E, hoje em dia isso parou, agora apitamos na Turquia, no Chipre e outro país que agora não estou a recordar. Mas eu fui lá apitar com o Algar e fui com o Duarte também ao Qatar e à Arábia Saudita e gostei muito a nível de tudo, né? Aquilo, podemos compreender aquilo é um luxo, uma coisa, Claro, umas condições, não, de tudo, não, tudo, não tudo, conheço, tudo. um dia talvez Mas conheça. tudo. A bola vem ter Um, ao centro do terreno no carrinho, está o cheque a comandar lá em cima, ok? A comandar o carrinho entre a tua relvada dentro, vai-te levar a bola ao centro do terreno. o futebol inglês, em termos de arbitragem, se dizem que é a Primeira Liga, também não devia ser a Primeira Liga. Pois, eu também apitei em Inglaterra, estive em Liverpool, estive no Fulham, e sabes uma coisa? Eu até, às tantas no jogo, eu errei uma decisão, um lançamento, e não sei o quê, e houve um indivíduo, um inglês, que se levantou e disse, mamada, blá, blá, blá. E houve o para o gajo se calar, para o adepto, É e ele outra calou-se e cultura, enfiou-se na cadeira. Diz? É é outra outra mentalidade, cultura, é outra cultura, claramente, é claramente. mais simples, Claro, aquilo, é mais esta parte do latino é pior é. para os árbitros do que a Inglaterra, que também falham, claro, todos falham, não Claro, há claro, árbitros. falha. Falha, mas como eles não marcam todas, aquelas tipo Pedro Henriques, que até à fratura exposta, aquilo dá para jogar. E eu fiz equipa com o Pedro Henriques também. E aquilo era, eu dizia, Pedro, isto parece-me falta. Quase nada, joga. Já tinha o rapazinho o pé virado ao contrário. Eu disse, ui. Não, mas os latinos é assim, então é muito mais físico e tudo muito mais. E mesmo os árbitros apitam muito mais. Em Inglaterra, não. Em Inglaterra. Aquilo é tudo, Apitaste eles algum jogam jogo de só. seleção? Apitei muitos na seleção. Fiz muita coisa Eh, na seleção. Em Espanha quando, e em quando, Barcelona. Diz-me. quando vais para esses jogos de seleção, eh, é quase como tivesse a representar Portugal, não é um orgulho É, incrível? é muito, um orgulho Não muito é grande. muito melhor que apitar um jogo de um clube? Pergunto. Isto é uma minha É, opinião. mas também a Champions League e a Liga Europa, aquilo quase que está ao mesmo nível das seleções. Pá, eu fiz vários jogos de competições europeias e aquilo é um tratamento. Eu fui desde a Rússia até a Ucrânia e a Kiev, desde nos darem. Pronto, havia sempre a lembrança. O Schalke 04 dava um Rolex a cada árbitro, uma coisa de uma lembrança porque depois não havia cá. Depois, cá em Portugal instituiu-se uma lembrança até 120 euros, não é? Uma camisola e tal, não sei o quê, para a recordação. Mas lá em fora não havia quais 120 euros. Aquele Rolex custava alguns 5 mil euros, vamos lá, que para cada árbitro. A gente ia para Kiev e eles davam-nos caviar, latas de caviar. Que aquilo era uma coisa para eles, eu espetava logo aquilo tudo ali, aquilo não passava no aeroporto, portanto eu espetava logo aquilo tudo ali para lá. Mas isso só para Compensa ser dizer árbitro? que era muito bom. Compensa ser árbitro, Compensa, Pedro? hoje em dia já compensa muito bem. Hoje em dia um árbitro já tira entre os 10 a 15 por mês, mil, e, Um por exemplo, profissional. profissional. Um assistente tira metade, não profissional, sim, entre os 5, 4, 5, 6, não profissional, um assistente. E o árbitro, 10, 15. Cá, lá fora, cada Champions que faz, porque tanto vale fazeres a final da Champions como a pré-eliminatória, o preço é o mesmo. São 8 mil, 9 mil, por jogo, para o árbitro e metade para o assistente. Portanto, as competições Pô, europeias, tudo fora de impostos, vem diretamente da Suíça para a tua conta, que era assim que a gente recebia o dinheiro. Era olha, assim. Diz. Por isso é que eu o digo, quando Aves, dizem, e tal, o Benfica andava com os vouchers, o quê? Mas quem é que se vai, por uma refeição de 20, 30, 40, 100 euros, 200, seja o que for, quem é que ia lá comer?
a judiciária, foram lá todos chamados, todos os árbitros portugueses e assistentes, e foi concluído que nenhum árbitro usou um voucher, nada, deram Espera para a aí, família, era para os agora vou dias aos fazer uma primos, pergunta sobre o meu disse, Porto. O meu Porto eu toco uma camisola. o Porto dava roupões, camisolas, Oh, umas toalhas, pois, também estava muito. malandros. É dragões, tenho. Assim como o Benfica, então, e o Sporting? O Sporting dava menos, dava uns jubazitos pequeninos e umas camisolas. Eu tenho camisolas do Centenário e aquela metade Sim, aquela que eu não bonita, me. muito bonita. Sim, do Sporting com os cordões, com os nossos nomes, com o número de jogos. Eu fiz lá 100 jogos e eles deram Pedro Garcia 100 jogos no Sporting. Portanto, havia aquela. Eu acabei quase a minha carreira em Alvalade, mas acusado de uma coisa que não foi verdade e depois defendi-me e ganhei. Mas o Sporting sempre foi. Eu vou-te relembrar um caso. Uma vez o Manuel Vidal, que era diretor do Sporting, e o Paulo Batista Sim. chegou lá e arbitrou e disse: Oh, Sr. Manolo, eu preciso ir de 4 camisolas, cheguei para lá para a minha família e tal. E o Manolo respondeu assim: Ó Paulo, só me gamas, porque é que essas camisolas? Não há camisolas para ninguém. Pá, isto é uma coisa. Isto, pronto, percebes? Mas o Sporting é muito isto, é muito isto. Sempre foram ali corretos e coisas. Mas não tanto, também não tanto, que foram campeões com o Inácio e depois com o Alónio. E cada árbitro tem o seu Rolex também com as iniciais por trás, que deram a cada um. Portanto, não é por aí que os rapazes também não recebiam a sua prenda também ao lado. Pedro, tu que foste para o Aves como diretor técnico, isso é exatamente o que o Não, Nuno está diretor a de campo. fazer. Diretor de campo. Diretor de campo. Entrei como O diretor que de campo. aconteceu ao Aves para depois de ganhar a taça aquilo acabar? Portanto, nós no primeiro ano, quando eu cheguei, pronto, tive que fazer ali um trabalho de base, né? Porque eu tinha desde o Kim com 42 anos, a miúdos com 18 anos. Portanto, o Kim dizia-me: Ó Pedro Garcia, nada contigo, estes gajos são os filhos da. Pronto, assim. E eu crescia, eu fiz um Leixões em Aves na segunda liga para subir, e ele, o Nuno Almeida, que já era uma viga grande, cresceu e disse: És um filho da. Assim, olhos nos olhos. E o Nuno respirou fundo, deu-lhe amarelo, pronto, que foi. Pronto. Depois também há isto, né? Que foi o guarda-redes da nossa seleção, que foi o guarda-redes do Benfica, né? Isto quando o Rui Costa jogava e quando se dizia, o Rui e tal. O Rui também, como jogador, fazia isto e como diretor também fazia. E as pessoas, os árbitros às vezes tinham aí um bocado de condescendência. Mas não se deve ter, quando chega a estes pontos, tem que ir para a rua. E ainda concluído, o Nuno dá-lhe amarelo, o Kim a seguir tem que fazer uma falta para penalti e leva o segundo amarelo e vai para a rua. Pronto. E te vai um defesa para a baliza. E eu disse-lhe, Joaquim, ouve, não falo mais contigo. Quem vai falar contigo é o presidente, que te vai tirar o ordenado e vai descer. E ele aprendeu, ficou fora e aprendeu. E no dia, 2 semanas depois, fui arbitrado pelo Bruno Paixão, que era uma coisa assim, pronto, o Bruno, que nunca sabia se era bipolar, se era tripolar, onde estava naquele dia, né? E ele disse: Ok, tu nem olhes para eles, faz favor. Tu nem olhes. Ele agarrou-se e disse: Sr. Pedro, tens descansado que eu hoje nem olho para ele. Pronto. E ganhei o jogo. Isto só para A dizer, vitória foi da. assim que entrei no Aves, né, com este trabalho. Mas concluindo a tua pergunta, depois subi à primeira, no meu primeiro ano, uma festa O enorme, treinador só era podia quem? Era usar. o José Mota? Não, comecei com o Ivo, o madeirense que estava no Marítimo este ano, com o Ah, sim, Ivo. sim, 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 sim. Depois o Ivo sai e entra o Zé Mota. Sim, senhor. No fim da época, o presidente disse: o Mota, se calhar não é treinador para a primeira divisão. E então começamos com o Rui, olha, agora esqueço o nome dele, que lá de cima de lá de cima, agora, pronto, não interessa, um português, que não corre bem, aquilo não corre bem, mas eu nunca mais me lembro das palavras dele, que era o, o, para estarmos sempre atentos pronto, não interessa, agora, e então a seguir veio o Luís Vidigal, eu vou ao Vila do Conde, para a Taça de Portugal com o Lito Vidigal e estou a perder 3-1 aos 88 minutos, Paulo. Aos 88 minutos estou a perder no Rio Ave 3-1 para a Taça de Portugal. E o Arango, que era um jogador do Benfica, que foi dar ao nosso emprestado, em 2 minutos marcou 2 gols e empatei aquilo. Faço o 4-3 no prolongamento, eles empatam e nos penaltis eu ganho. Portanto, isto só para perceberes onde é que eu meti-me nas aves. Porque depois, na segunda época, na primeira divisão, nós aparecemos com um orçamento de 16 milhões de euros. Hã? Aquilo dava, portanto, ali a Primeira Liga dá 4 e tal milhões, 5 aos clubes, cada um, televisão e tudo, e aquilo dá para mais ou menos tu gerires aquilo no meu tempo, isto há 6 anos, 7 anos atrás, só que a gente aparecemos megalómanos com um orçamento de 16 milhões de euros. Pronto, não conseguimos manter-nos na primeira divisão e afinal vamos à final à taça com o Sporting, onde ganhamos. Onde ganhámos. Foi na semana da invasão da academia. O Bruno Carvalho me ligou a dizer para a gente adiar ao jogo. Nós dissemos: não, tenho os bilhetes vendidos, tenho tudo, tenho a vila, está vazia, tenho a vila no Estado Nacional. Eu agora não vou dizer estas, matavam-me.
quando chegasse à Vila das Aves, matavam. Portanto, vamos jogar. O Jorge Jesus e com toda a equipa poderosíssima do Sporting, onde perderam. E bem, e nós ganhamos. Depois, no fim da época, o chinês, que era um nosso investidor, quer meter chineses na equipa, na Primeira Liga. E nós dissemos, não, estamos fora disso. Não há chineses, não são. Ai, mas isto vai por 50 e depois vende por 5 milhões. Disse, não. Então só lá sabem dar um chute na bola, vão aqui fazer o quê? Pronto. Então dissemos, olha, sai chinês, que a gente fica. E ele disse, não, quem sai são vocês, toma lá dinheiro. E a gente saímos. Então sai eu, o Luís Duque, o presidente, que era o Luís, e então vamos comprar o Vila Fraquense por 300 mil euros na terceira divisão nacional. O Vila Fraquense que andava na Rua da Amargura. De 300 mil euros, que era o Rodolfo, que ali estava, não tinha já muito dinheiro, e nós investimos lá, subimos à segunda liga, e depois vendemos no ano seguinte, logo no princípio, por 1 milhão e tal. E assim o negócio é assim também, passa por aí. Por mim não, mas por o meu presidente e por quem manda, o negócio passa por aí. Portanto, comprar barato, vender caro na divisão acima. Gostavas de ter trabalhado no teu Benfica, por exemplo? Como Tive dirigente? convites, mas agora muito honestamente, ainda bem que tocas nisso. Tive convites não do Rui Costa, mas tive convites do anterior presidente. E o anterior presidente, e eu pensei, um dia tu vais, e eu não quero lá estar. E declinei. Percebes o que eu digo, Paulo? Mas Um dia tu era por. vais. Não, porque Uh, sabia como é que era. Ouve lá, a gente tinha árbitros. A gente tinha árbitros de outros distritos que chegavam ali e diziam: Presidente, preciso de 40 camisolas. E o presidente dizia: Calma, 40 camisolas, e agora? Agora, vá abrir a loja e traga-me as 40 camisolas. E depois o presidente mandava recados e dizia: Pedro, avisa lá o árbitro, que isto tem que ser mais calma, tem que ser mais calma. E isto, não é para mim. Não é para mim, porque, pronto, graças a Deus, a minha família sempre fui gente bem, e meus pais e a minha mãe sempre tiveram um orgulho enorme em mim, nunca precisei de. E sempre ganhei o meu, e sempre trabalhei, Paulo, e nunca precisei de me andar metidos em nada. Fizeste bem. Mas não tive só convites Curiosamente, também fui convidado pelo Porto. O Pita Costa, estávamos numa mesa em Matosinhos, numa marisqueira, e eu estava como presidente do Aves, e eu disse: Sr. Presidente, quando é que o Pedro Garcia vai trabalhar para a gente? E o presidente disse: Olha, pergunto-lhe, ele está aqui, pergunto-lhe. Pedro Garcia disse: Não, presidente, não, fica-me longe de casa. Longe de casa, não é? Porto Aves, não é? Não me coisa. E a última foi com o Bruno Carvalho, no Sporting, com o Geraldo e com o Jorge. Eu sou amicíssimo de Jorge Jesus. Sou visita de casa e uma vida inteira, ali da Venda Nova, porque eu antes de morar em Benfica também ainda partilhei um bocadinho na Venda Nova. Ele estava lá com a ex-mulher, que era a atual mulher na altura, com os 2 filhos, com o Gonçalo e com a irmã, e que sou desta geração. Portanto, somos visita de casa um do outro. E ele diz-me: Pedro, eu preciso da tua ajuda. E eu disse: não me identifico com o projeto. Foi logo a resposta imediata. Portanto, o Bruno saiu disparado, já, para um lado, o outro para o outro. E eu disse: Não, Jorge, sou muito teu amigo, mas não aceito. Mas arranjo uma pessoa para ir trabalhar para lá. E arranjei. Um antigo colega meu, que arranjei para ir trabalhar para o Sporting, e onde ele esteve lá 2, 3 anos, o Hernando Fernandes, foi lá que trabalhou também. Vamos quase a terminar, mas o que tu me disseste agora só mostra que, neste caso, os 3 grandes sabiam o que tu eras para pertencer aos quadros. Isso, se calhar, era quase como um Rolex visto de mim. Devias ter orgulho disso. Não, Rolex, ainda volta ao Rolex. E depois, uma vez, uns anos mais tarde, o Schalke vai jogar com o Sporting, e eu vou jantar aqui num restaurante perto da minha casa, e toda a gente, os Sportingistas, vamos ganhar. E diz, não vais ganhar nada. E aquilo lá um lance que a bola sai e entra contra o Sporting, e eles perdem com esse gol. E eu disse: eu avisei. Pronto, pumba, tudo a fugir, a partir as mesas e o. Pronto, ainda volta das Rolex. Só histórias daquelas. Mas era só para dizer que ter convites desses clubes tomara muita gente, não é para todos. Dos 3 grandes, como estás-me a dizer, a gente Certo. pronto, é de ficar a tua família que fique orgulhoso, porque isso não é todos os dias, nem vai ser para Claro, todos. Pode ser um, claro. pode não ser outro. Pedro, gostei Sim. muito. Falei com um amigo, Pedro Marques, e ele disse que para a gente marcar um almoço, o Manelo Com certeza, Souza, com certeza. e Com vamos a ver certeza. se nos encontramos para almoçar
ou Ou jantar um isso, sábado ou um ou domingo. marcar um joguinho de futsal entre Himalaias e ABC da Brandoa, também estou dentro e apito com o maior gosto e depois vamos todos comer. E batemos uns nos E outros. E o Olhinhos e pois todos. porque a E gente o passa Carreira. disso assim também. Olha, Todos. foi um prazer enorme. Obrigadinho, Paulo, Obrigado, obrigadinho. obrigado. Nada, obrigado eu. Foste a nova estreia da cara do Mister Sou Eu. Para a próxima O época, Mister és tu, Paulinho. queres, queres estar presente e se tiver alguma dúvida, tenho o teu Já número sabes. e Deixa ligo-te. ser. E obrigado por tudo, Pedro. Boa noite. Um beijinho Nada, à tua obrigado eu, família Paulo. Obrigado e e para ti até também, logo, para o Pedro. teu menino e para ti também. Um abraço, é, Paulo? Obrigado, amigo. Sempre juntos. Obrigado, amigo. Obrigado. Vá, uma boa noite. Adeus. Bem, pá, pronto. Ahm, agora só para a próxima época. Ahm, falar com o Pedro Garcia, ele disse "É um livro aberto. Não lhe perguntei como ao Miguel lá ou como naquele de o que é que dizem os teus olhos, mas foi porreiro. O Pedro, pronto, a gente chateava muito e eu pedi-lhe desculpa, se calhar como todos os meus amigos, que a gente de vez em quando, e no fundo a gente quando depois dos jogos, é claro que passado há uns que ainda ficam com a cabeça um bocado quente, mas eu acho que não custa nada a gente pá, pedir desculpa quando falha e neste aspecto pá, arbitrar uma data de jogos ou tens que decidir no segundo uh, é, não é para todos. Eu não gostava de lá estar, mas agora acho que é muito mais fácil, tenho tudo para fazer o meu trabalho, só não fazem se não sabem ou porque não querem, mas eu acredito mais porque não sabem, porque não querem, não me parece uma coisa boa. Amigos, até para a próxima época, espero que não pareça mais ninguém, até a próxima época, que também não deve faltar muito, mas obrigado a todos e obrigado.